Então, boa noite. Eu me chamo Anelisa Castelo Branco e, em nome da APAE de Parnaíba, eu agradeço a presença de todos, em especial os nossos convidados de hoje para a nossa live, o teste do pezinho. A prevenção é o primeiro passo, transmitida por nossa página do Facebook. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos lisos, feito luzes, na cor loira, de 41 anos. Eu estou usando uma blusa de mangas azul escuro, com detalhes prateados. Estou no meu escritório na minha casa e ao fundo você verá uma parede de azulejo branco. A APAE de Parnaíba, em 2020, celebra 50 anos de trabalho na área de prevenção, reabilitação, educação e saúde. Nós contamos com o CER2, um Centro de Especialidade e Reabilitação, que atende atualmente mais de 600 pessoas com deficiência intelectual, física e múltipla. Na APAE, nós realizamos o teste do pezinho e hoje estamos promovendo esse encontro para explicar o que é o teste, como é feito e qual a sua importância para o desenvolvimento do bebê. Teremos a participação dos nossos convidados, a doutoranda em Bioquímica e Biologia Molecular, mestra em Biotecnologia, Jéssica Pires Farias. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana. O acadêmico de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e pesquisador sobre doenças raras, Lenilson do Nascimento Melo Júnior. Boa noite, Lenilson. Boa noite, Anelise. Contamos também com a participação dos intérpretes Mônica e Joel, que irão acompanhar a nossa discussão. O nosso muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite e o nosso agradecimento, em especial à primeira Gerência Regional de Educação do Estado, que prontamente intermediou o nosso contato com os nossos intérpretes. Vamos iniciar com a fala dos nossos convidados. E no final, nós estaremos abertos para as perguntas que podem ser enviadas nos comentários aqui da nossa página. Nós vamos dar início com a doutoranda em Bioquímica e Biologia Molecular, mestra em Biotecnologia, Jéssica Pires Farias. Ela é bacharel em Biomedicina no ano de 2015 e mestra em Biotecnologia no ano de 2018 pela Universidade Federal do Piauí, campus Ministro Reis Veloso. Atuou como Retrainer na empresa Fitobios Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Limitada, pelo programa Inova Talentos, na qual, logo depois, prestou serviços de consultoria científica. Possui expertise em prospecção química de moléculas bioativas e técnicas analíticas como HPLC e GCMS e espectrometria de massas. Possui experiência como docente nos cursos de biomedicina, fisioterapia e enfermagem, e como supervisora nos estágios supervisionado em análises clínicas. Atualmente, Jéssica é aluna de doutorado do programa multicêntrico de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Seja bem-vinda, Jéssica, e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria primeiro de me apresentar e fazer a minha audiodescrição. Então, como a Ana falou, eu me chamo Jéssica Pires. Eu sou uma jovem de pele de cor clara, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, estou usando um óculos de grau de armação preta, uso um batom rosa, com acessórios, colar e brinco na cor dourada e uma blusa preta. Ao meu fundo tem uma parede branca. E para a comunidade surda, o meu sinal é este aqui. Bom, eu vou iniciar a minha apresentação
Mas antes, eu gostaria de agradecer a APAE, principalmente em nome da Ana e em nome da Keila, pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês acerca do teste do pezinho, né? Acerca desse mundo das análises clínicas, tá? Então, eu queria só um ok de vocês para saber se a minha tela está sendo projetada, para que não haja nenhuma intercorrência. Ok, então vamos lá. Agradecer a APAE, em nome da Keila e em nome da Ana, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o diagnóstico de doenças, né? Ainda no período de nascimento do bebê, para que haja, então, essa triagem de patologias que podem ser controladas e que seus sintomas podem ser até mesmo eliminados e que essa criança ela possa ter uma vida com qualidade e desenvolvimento neuropsicomotor de forma adequada. Então, é muito gratificante para mim, como biomédica, estar aqui hoje falando sobre isso e, de forma pessoal, é muito gratificante como uma bebê prematura que eu fui estar aqui falando sobre um teste de suma importância, ainda mais nesse mês, né, em que se comemora o Dia Mundial da Prematuridade, que é no dia 17 de novembro, né? Foi comemorado no dia 17 de novembro. Eu fui uma bebê prematura de 6 meses, eu e minha irmã gêmea, nós derivamos de uma gestação gemelar, né? E aí nós nascemos aqui no interior da Bahia mesmo, numa cidade chamada Itabuna, em que na época, lá no ano de 1992, não tinha uma infraestrutura adequada que oferecesse suporte para uma UTI neonatal. Então, foram diversos esforços, tanto da equipe médica quanto dos meus pais, para que houvesse uma forma de improvisar um local, uma incubadora, para que a gente pudesse ter a chance de sobreviver, né? Então, foi nessa incubadora que nós ficamos durante um período de 2 meses, passamos por algumas dificuldades clínicas, decorrentes realmente do processo de prematuridade, mas no final das contas deu tudo certo, nós tivemos alta do ambiente hospitalar. Hoje eu sou biomédica, como a Ana bem falou, e a minha irmã gêmea, ela teve sequelas decorrentes da prematuridade e adquiriu uma deficiência denominada surdocegueira, né? No entanto, essa deficiência não a impossibilitou de ingressar na escola e de percorrer aí o seu percurso educacional. Hoje ela faz pedagogia na Universidade Estadual da Bahia, na UNEB, mas enfim, não era sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre realmente quais são as medidas que devem ser tomadas, tanto com relação ao prematuro, quanto com relação aos bebês que nasceram de uma gestação sem nenhum tipo de comprometimento, para que a gente consiga oferecer uma qualidade de vida adequada para essas crianças, né? E o teste do pezinho é um desses testes que podem ser realizados, tá? E para a gente entender o que é o teste, a gente precisa compreender que aqui no Brasil, todas as crianças que nascem possuem direito de realizar as triagens neonatais, que são oferecidas de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, através de um programa que foi implementado no ano de 1992, chamado Programa Nacional de Triagem Neonatal, tá? Que são o teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho e o teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, ele se constitui como uma forma de diagnosticar doenças metabólicas, genéticas, infecciosas, que são capazes de afetar o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido. E aí vocês me perguntam, tá, Jéssica, eu entendi, mas por que essas doenças elas não conseguem, então, ser diagnosticadas quando o bebê ainda está em desenvolvimento, ainda na barriga da mãe, né? Então, assim, quando o bebê ele ainda está em processo de desenvolvimento, ele é auxiliado pela placenta da mãe.
que vai fazer tanto o fornecimento de nutrientes quanto a filtração de substâncias que são potencialmente tóxicas ao feto. Então, nesse período de crescimento, de amadurecimento do feto, a placenta desenvolve esse efeito que pode mascarar o efeito de, por exemplo, um erro inato do metabolismo do bebê. Então, só após o nascimento é que esse bebê ele vai começar a apresentar, então, caso ele tenha alguma dessas doenças, a sintomatologia. E aí é através desses sintomas que a gente vai conseguir verificar que tipo de distúrbio ele apresenta ou não. Então, é por isso que é de suma importância que a gente faça essas triagens neonatais para que essas patologias elas sejam triadas e a gente forneça, então, o adequado tratamento a esses bebês, tá? Certo. Já entendi o que é e qual é a importância, né, da sua realização. Mas como é que esse teste funciona? Quem eu procuro? Onde eu posso fazer? Tá? Então, o teste do pezinho, ele normalmente é indicado, né, a sua realização é indicada para ser realizada entre o 2º ao 5º dia do nascimento desse bebê. Tá? Então, normalmente, esse teste ele é realizado em ambiente hospitalar ou nas respectivas maternidades em que essa criança nasceu. No entanto, apesar de ser preconizado para que esse teste seja realizado do 2º ao 5º dia útil do nascimento, esse teste ele também pode ser realizado após esse período, tá? O ideal é que seja realizado o quanto antes. Mas até o 28º, 30º dia do nascimento do bebê, esse teste ainda pode ser realizado. E aí fica de escolha dos pais a realização do teste em ambiente hospitalar ou em laboratórios clínicos que fazem esse tipo de análise, certo? E aí a gente entra, então, com o assessoramento da APAE, né? Realizando esse teste através do convênio com laboratórios clínicos particulares, tá? Então, é um teste rápido, pouco invasivo, que não vai trazer nenhum tipo de algo prejudicial ao bebê, tá? Tanto prematuros quanto os bebês que foram derivados de gestações ditas normais podem realizar o teste. No entanto, no caso dos prematuros, o ideal é que seja realizada mais de uma coleta, tá? Então, a primeira coleta vai ser realizada do 2º ao 5º dia após o nascimento. A segunda coleta após 120 dias do nascimento dessa criança, e aí existem alguns casos que são especiais. No caso, por exemplo, de transfusão sanguínea para esse prematuro, o ideal é que haja uma terceira coleta 120 dias após a transfusão, e para aqueles bebês que ainda necessitaram de algum tipo de terapia medicamentosa, como antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, o ideal é que se faça, então, uma coleta também após a administração desses medicamentos, tá? Isso tudo porque, pessoal, os prematuros, eles normalmente possuem condições clínicas instáveis que podem mascarar um resultado positivo, tá? Então, pode ser um resultado falso negativo, ok? Então, esse bebê, como a gente pode observar aqui no slide, ele deve ser comportado em posição de arroto, e aí o profissional de saúde que vai proceder à realização da coleta após a obtenção de todo o histórico desses pais, do paciente, que nesse caso vai ser o bebê, toda a anamnese, né, ele vai fazer então ali, ó, o estímulo no calcanhar dessa criança, tá? Estímulo para quê? Para que haja uma irrigação desses vasos sanguíneos que compõem essa região, para que na hora que ele for utilizar ali a lanceta para a obtenção do sangue, esse sangue ele seja obtido de forma fluida, de forma corrente, para que a gente consiga preencher esse cartão, né, que é composto por esse papel filtro especial, que deve ser preenchido com esse material sanguíneo para ser encaminhado, então, para o ambiente laboratorial. E aí a gente entra, então, dentro desse ambiente laboratorial para a triagem dessas doenças. Eu trouxe aqui hoje para vocês a apresentação das 6 doenças que podem ser triadas através da realização do teste do pezinho convencional, que é o teste do pezinho realizado pelo SUS.
Não é pretensão minha adentrar de forma mais profunda no processo de fisiopatologia dessas doenças, até porque não caberia, né, no tempo que a gente tem disponível aqui na live, para abordar esse tipo de conteúdo. Então, eu até me disponibilizo, caso vocês tenham algum interesse mais profundo no conhecimento dessas doenças, de num momento posterior a gente poder fazer esse outro tipo de conversa e tirar essas dúvidas relacionadas às patologias, tá? Então, eu trouxe só realmente de caráter informativo para que vocês conheçam a importância da realização do teste do pezinho e quais as doenças que ele consegue triar. Então, a primeira delas é uma doença chamada fenilcetonúria, tá? Ela é uma doença rara, congênita e genética, de caráter autossômico recessivo. E ela está relacionada a uma mutação no gene que expressa uma enzima de suma importância nas nossas vias metabólicas, tá? Que é uma enzima responsável pela conversão de fenilalanina, que é um aminoácido derivado da nossa alimentação e é encontrado principalmente em alimentos ricos em proteínas, né, como carnes, queijos, ovos, pães. E aí, essa mutação faz com que essa fenilalanina não consiga ser, então, convertida em tirosina. Então, a enzima fenilalanina hidroxilase, ela não consegue fazer esse processo de conversão em indivíduos com fenilcetonúria por conta dessa mutação, né? Da mutação nesse gene. E aí, qual é o problema relacionado à fenilcetonúria, então, Jéssica? O problema, gente, é que se não convertida, esse aminoácido em excesso, ele pode trazer danos ao bebê. Então, a gente fala de danos cerebrais irreversíveis, atraso no desenvolvimento neurológico, psicológico, desenvolvimento motor, além de problemas comportamentais e de memória e da presença de quadros de convulsão, tá? Então, atualmente, a gente não tem nenhuma forma de cura da fenilcetonúria e o tratamento desses pacientes é ao longo da vida, tá? O tratamento desse bebê e desses pacientes é ao longo da vida, com uma dieta com baixo teor de fenilalanina. Então, ele vai fazer o tratamento ao longo da vida com esse processo de controle dietético da ingestão de fenilalanina, tá? E aí isso vai fazer, então, o processo de minimização desses sintomas e desses danos que possam ser causados por esse processo mutacional. A próxima doença é denominada de hipotireoidismo congênito. Ela é derivada de uma produção insuficiente, tá, dos hormônios da glândula tireoide, que são de suma importância tanto para o metabolismo geral quanto para o desenvolvimento cerebral dos bebês, principalmente se a gente levar em consideração do primeiro ao segundo ano de vida dessa criança. Ela é derivada de um defeito na formação dessa glândula tireoide ainda no processo embrionário ou decorrente de uma ectopia, né, de uma deslocalização onde essa glândula deveria estar normalmente, fisiologicamente localizada. Esses mecanismos de defeito na formação da glândula ou de ectopia, eles ainda não estão muito elucidados, mas sabe-se que, se não tratada, as maiores consequências que o feto, que o bebê, ele pode sofrer são atraso no crescimento, icterícia prolongada e atraso neurológico. Tá? O tratamento de hipotireoidismo congênito, ele é realizado através da administração diária desses hormônios tireoidianos também ao longo de toda a sua vida. A próxima doença que pode ser triada pelo teste do pezinho é uma doença denominada fibrose cística. Ela possui herança autossômica recessiva e é derivada através de uma mutação também em um gene que gera uma proteína mutada que faz com que o corpo dessa criança, o corpo desse bebê, consiga produzir um muco de 30 a 60 vezes mais espesso do que o que nós produzimos de forma usual. Ela está envolvida ali no processo de transporte de cloro através dos epitélios, e aí esse muco espesso, né, mais espesso, ele vai gerar, então, uma determinada predisposição ao acúmulo
de bactérias e de germes nas vias respiratórias, levando ao desenvolvimento, então, de doenças de cunho respiratório, tá? Além disso, esse muco espesso ele pode obstruir o sistema digestório, fazendo com que esses bebês eles não consigam fazer com que enzimas responsáveis pelo processo de digestão dos alimentos cheguem ao sistema digestório de forma adequada. Então, as principais dificuldades relacionadas ao enfrentamento dessa fibrose cística, né, estão relacionadas aos seus sintomas, que são a absorção inadequada de vitaminas, presença de hemorragias, presença de osteoporose, desenvolvimento de anemias, desenvolvimento de diabetes e também de cálculos biliares. O tratamento desses pacientes normalmente está relacionado à administração de diversas vacinas que possam controlar, né, as infecções de cunho respiratório, a administração dessas enzimas digestivas e também com acompanhamento de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionais, de nutricionistas, para fazer com que todos esses sintomas, esses distúrbios decorrentes da fibrose cística não afetem de forma grave esse paciente, tá? A próxima doença que pode ser triada é denominada hiperplasia adrenal congênita, que é uma doença genética, crônica e incurável também. Ela é decorrente de uma falta de uma enzima denominada 21-hidroxilase, que determina, então, a insuficiência hormonal tanto de glicocorticoides quanto de mineralocorticoides, que são de suma importância para o desenvolvimento normal do metabolismo dessa criança, tá? Então, ela vai acabar desenvolvendo, se não tratada, deficiência na síntese de aldosterona, excesso de andrógenos e um conjunto de distúrbios eletrolíticos que, se não tratados de forma adequada, podem levar a uma instabilidade hemodinâmica muito grande nesse bebê, causando choque hipovolêmico e até mesmo morte, tá? A administração de hormônios também é uma forma de tratamento dessa doença. E aí esse tratamento ele vai ser realizado ao longo da vida desse bebê. A próxima doença que pode ser triada é a deficiência de biotinidase. E ela é decorrente de uma doença genética que causa um defeito no metabolismo da biotina, que é uma vitamina envolvida em diversos processos metabólicos do nosso organismo, tá? Então, a gente tem todo um processo, então, de absorção e regeneração da biotina, dessa vitamina, que é derivada de fonte alimentar, certo? E essas crianças que possuem deficiência de biotinidase, elas não conseguem fazer, então, esse processo de absorção e regeneração orgânica da biotina, fazendo com que elas desenvolvam, caso não tratadas, distúrbios neurológicos, crises epilépticas, microcefalia, comprometimento visual, auditivo, motor e da fala. E o tratamento dessas crianças, né, se diagnosticado de forma precoce, pode, então, minimizar todos esses efeitos e é realizado através de suplementação oral de biotina livre, porque já que a gente não consegue, então, esses bebês eles não conseguem retirar essa biotina da via alimentar, a biotina livre administrada, ela pode ser, então, incorporada. E, por fim, a última doença que a gente vai comentar hoje é a anemia falciforme, né? Acho que é uma das doenças mais difundidas e mais conhecidas, porque a gente tem aí um contingente maior de indivíduos acometidos por ela, tá? Então, a anemia falciforme é uma anormalidade herdada geneticamente que envolve uma proteína denominada hemoglobina. Para quem não sabe, a hemoglobina é uma proteína que está contida no interior dos eritrócitos, que são as células vermelhas que compõem o nosso sangue, e ela é de suma importância porque ela está relacionada ao processo de transporte do oxigênio no nosso organismo, né? Então, é ela que efetua o efetivo transporte de oxigênio a nível tecidual. É caracterizada por glóbulos vermelhos em forma de foice ou em forma de meia-lua, como a gente pode observar
observar aqui na imagem, e gera uma anemia crônica causada por destruição excessiva de glóbulos vermelhos anormais, tá? Então, como a gente pode observar aqui, ó, ela deriva de uma mutação no sexto códon do gene da beta-globina do cromossomo 11, e aí faz a substituição, então, de uma valina ao invés de um ácido glutâmico. E aí gera todas essas características anormais, né, na hemoglobina que vão fazer com que esse eritrócito, com que essa célula sanguínea, ela assuma, em condições de hipóxia, de baixa oxigenização, uma forma de foice que vai causar ali diversas lesões, diversas cronicidades no metabolismo desse paciente, que vão desde lesões no baço, rins, cérebros, ossos e outros órgãos, além de causar também insuficiência renal e insuficiência cardíaca. E aí, gente, depende muito da sintomatologia que esse paciente vai apresentar, né? Então, ela apresenta sintomatologias variáveis, vai depender de caso para caso. Além da anemia falciforme, a gente também tem o traço falciforme e outras hemoglobinopatias, que são doenças associadas a anormalidades da hemoglobina, que também conseguem ser diagnosticadas através da realização do teste do pezinho. Tá? Então, são essas as doenças que são triadas no teste do pezinho básico ofertado pelo SUS. No entanto, a gente também tem uma versão ampliada do teste do pezinho, que é uma versão paga, que consegue diagnosticar, que consegue triar de 10 a 40 patologias adicionais a essas que já são triadas através do teste convencional. Tá? No entanto, não é ainda, pelo menos ainda, ofertada pelo SUS e consegue fazer a triagem de outras doenças importantes, né? Como a galactosemia, que é uma doença genética que causa ali uma dificuldade na metabolização dos açúcares do leite, toxoplasmose congênita, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, de rubéola e também de doença de Chagas, além de diversas outras patologias, tá? Então, por conta dessa versão ampliada ser paga, existe todo um movimento social para que essa versão ampliada é que seja, então, disponibilizada pelo nosso Sistema Único de Saúde, e não apenas aquela versão básica que faz a triagem dessas 6 doenças que foram mencionadas no decorrer da minha apresentação, tá? Então, tem, inclusive, uma petição da Mãe que Ama, se vocês tiverem interesse, eu posso, inclusive, disponibilizar o site depois, que faz ali diversas coletas de assinatura para que o SUS ele consiga, então, implementar essa versão ampliada do teste do pezinho e aportar uma maior gama, né, de patologias que podem ser identificadas no nascimento das crianças nascidas aqui no Brasil. Bom, eram essas as informações que eu queria compartilhar com vocês. Deixo meu muito obrigada a todo o público e ao pessoal da comissão organizadora do evento. E queria convidá-los também, caso vocês tenham interesse nesses conteúdos relacionados à biomedicina, às análises clínicas, ou inclusive em conteúdos relacionados à área da pesquisa, a conhecer o meu Instagram, Biomédica_Jéssica Pires. Lá eu tenho um momento semanal denominado Biomedicas, no qual eu relato diversas dicas relacionadas a esse tema, tá? Muito obrigada. Deixa eu parar aqui meu compartilhamento de tela. Excelentes colocações, Jéssica. Então, como Jéssica falou, é uma grande importância vocês, os pais, procurarem o quanto antes, de acordo com o Ministério da Saúde, entre o segundo e o quinto dia, o quanto antes fazer esses testes, porque quanto mais cedo a gente conseguir ter o resultado, melhor será o tratamento dessas crianças. Do mesmo jeito também, como Jéssica ressaltou, na questão das crianças que fazem tratamento, que tomam antibióticos. Seria muito importante fazer uma nova coleta após esse tratamento. E com a gente na APAI, nós realizamos 3 tipos de testes. O básico, que são esses que a Jéssica mencionou, o ampliado, que tem um pouquinho mais, e o plus, que cobre até 11 tipos de patologia. O nosso laboratório, a gente mantém um laboratório conveniado em Salvador, então eu faço essa coleta e envio para Salvador.
Agora a Mônica, a nossa intérprete, vai se despedir. Muito obrigada, Mônica, pela sua participação. E vamos receber o intérprete Joel, que irá continuar conosco. Boa noite, Joel. Seja bem-vindo. Temos também agora a participação do nosso acadêmico, o Lenilson Melo. Boa noite novamente, Lenilson. Boa noite. Lenilson do Nascimento Melo Júnior é estudante de biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPAR-UFP. Ele é membro do Laboratório de Neuroinvocação Tecnológica e Mapeamento Cerebral, NIT-LAB, entre os anos de 2016 e 2018. Atualmente, Lenilson desenvolve pesquisas sobre doenças raras com enfoque nos erros inatos do metabolismo identificados pelo teste do pezinho realizado na APAE de Parnaíba. Boa noite, Lenilson, e obrigada por aceitar o nosso convite. Oi. Só me dá um retorno, a imagem e o áudio tá legal? Sim. Sim, tá certo. Vou começar. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite à APAE por esse reconhecimento de lembrar de mim sobre esse tema. Agradecer também aos pais que proporcionaram que eu pudesse estar entrevistando os filhos, como também eles participarem da pesquisa. A gente sabe que políticas públicas são necessárias à nossa região justamente pela falta de dados que existem. Também eu gostaria de agradecer à APAE por permitir ainda em 2019 que eu realizasse a pesquisa, por confiar que nós estávamos iniciando, totalmente desconhecidos na área, e a APAE confiou. Então, realmente, a gente gostaria de agradecer quando eu falo a gente, o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha com doenças raras. Também gostaríamos de acrescentar que o meu trabalho ele consistiu em entrevistar os pais dos bebês que tiveram ali alguma alteração. A gente entrevistou eles de abril a junho desse ano. A gente passava praticamente o dia inteiro na APAE, porque por conta da pandemia, a APAE funcionava apenas um dia por semana para a coleta, e nós separávamos eles por horário pré-definido, para que houvesse ali um tempo hábil de poder entrevistar e que também não fizesse ali uma aglomeração dentro da instituição. A minha audiodescrição aos portadores de necessidades, eu sou um rapaz jovem, de pele clara, no momento estou vestindo uma camisa branca, cabelos escuros, e ao meu fundo tem uma parede branca. Tá? No grupo de doenças raras, elas se caracterizam por ser 65 casos a cada 100 mil pessoas. Então, como o próprio nome fala, são doenças raras que você conhece poucas pessoas, mas que ao mesmo tempo a doença, apesar de ser rara, ela acaba fazendo um grande impacto na vida, tanto daquela pessoa, do afetado, como também dos familiares. Eu serei breve na minha apresentação e eu vou me ater principalmente nas situações que eu acabei convivendo na APAE durante o período de coleta, também de coleta das informações com os pais, tá? Aqui na região do Delta do Parnaíba. Primeiramente, eu gostaria de falar da conscientização da importância do teste e de comparecer à reconvocação. A gente viu o período ideal da coleta, que ocorre ali entre o segundo, terceiro e quinto dia de vida, ocorrendo preferencialmente na primeira semana de vida, e como a Jéssica falou, podendo acontecer até o 28º, 30º dia de vida. Mas, claro, a gente está falando de um teste de triagem, em que não necessariamente o fato de haver uma alteração vai configurar um diagnóstico, mas nós estamos querendo tirar a dúvida. Então, por via das dúvidas, o mais ideal é que os pais levassem seus filhos nesse período, justamente porque ocorre tão cedo o exame. Alguns pais, inclusive foi um dos relatos, que os pais eles tinham pena de levar os filhos muito novinhos,
para realizar o teste. Contudo, esse período muito cedo, na primeira semana de vida, é para que você possa triar e identificar alguma alteração metabólica que ainda não conseguiu se manifestar fisicamente, para que se possa ter ali um tempo hábil de intervenção de acordo com o que cada doença exige. Tá? E o que fazer quando o exame dá alterado? Principalmente manter a calma. Eu recebi, os pais que eu acabava recebendo, eles estavam muito nervosos, eles já vinham com aquele diagnóstico que eles criavam na cabeça. Então, o meu filho não vai poder falar, o meu filho não vai poder andar, e não é bem isso. São um teste que ele contempla várias doenças, mas ao mesmo tempo essas doenças, cada uma tem sua particularidade e um desenvolvimento e que acabam reverberando em várias consequências que são inerentes entre si. Existe também o que a gente acabou percebendo durante o estudo, é que não é falado sobre o teste do pezinho durante o pré-natal. Então, os pais vêm conhecer pela primeira vez a realidade e conhecer sobre o teste na saída da maternidade. Então, eles estão ali atribulados em que tudo é novo, eles não sabem ainda o que fazer direito, né? Eles estão ali com uma criança que só mama, que chora, e que a partir de um momento eles têm que levar aquela criança para ser submetida a um teste. Lembrando que a gente está falando aqui na situação do contexto da APAE, em que a criança ela não está na maternidade, e sim, já está em casa, e que os pais saem de casa para poder levar o seu filho até a instituição que realiza o exame particular, tá? A gente não está falando aqui do SUS. Além disso, é necessário entender que, como eu falei, cada doença tem ali a sua particularidade e o que fazer com essa doença. A Annelise, quando eu fui conversar com ela pela primeira vez, quando ela virou a nova responsável pelo teste do pezinho, ali quando aconteceu a pandemia, eu acabei conversando com ela, acabei dando orientações também de como conversar com os pais. Cada doença, ela exige que você age de uma maneira para com seu filho. Então, a fenilcetonúria, uma das doenças que a Jéssica falou, ele não exige ali uma restrição total de alimentos. Ela tem que realizar uma diminuição, principalmente de carnes vermelhas, de ovos, de proteínas. Mas por quê? Então, se comer o alimento faz mal, por que eu não vou cortar tudo? Os alimentos que contêm a fenilalanina, que é um aminoácido, eles também contêm outros sais minerais e vitaminas. Então, a partir do momento em que você retira todos esses alimentos de carne vermelha, de ovos e demais alimentos, você também está causando uma depleção desses vários outros minerais que também são super importantes. Então, ali, pelo benefício de retirar totalmente, vai acabar virando um malefício. Então, tem que saber ponderar, e aí cabe do médico, do enfermeiro que está recebendo aqueles pais com um exame alterado, saber dosar essa informação que chega aos pais. A deficiência de biotinidase, que também é ofertada pelo SUS e pelo teste da APAE, ele também não necessita ali de vou retirar todos os alimentos que contêm a biotinidase, que é uma vitamina, porque você também vai estar pensando que está realizando um benefício em retirar todos os alimentos que contêm essa vitamina, mas ao mesmo tempo os outros minerais e vitaminas que são acompanhados naquele alimento, o bebê também ficará sem. Lembrando, a gente está falando de um recém-nascido, então como que o bebê vai comer esses alimentos? O bebê não, mas o bebê ele se alimenta do leite, e o leite quem produz é a mãe que se alimenta desses nutrientes, tá? Outro ponto que a gente acaba também pontuando, e que a Jéssica falou também, é sobre a amamentação. Posso continuar a amamentação quando o exame dá alterado? Somente 2 doenças exigem a retirada total e a inserção de uma fórmula alimentar. É a galactosemia, que não é ofertada pelo SUS, mas é ofertada pela APAE, pelo exame da APAE em Parnaíba, e a glicogenose do tipo 4. Esse exame ele só é ofertado somente em grandes laboratórios localizados em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e no Sul, que são aqueles estados que estão bem mais avançados. Afinal, o Piauí ele já foi criticado até publicamente em eventos pela baixa
pelo baixo avanço que ele teve no teste do pezinho. Nós estamos na fase 4, preconizada pelo Ministério da Saúde, entretanto, nós não avançamos, nós estagnamos nessa posição, tá? A prematuridade, ela é um impedimento à realização do teste? Não. Os pais, eles podem e devem realizar, sim, aquele exame do teste do pezinho, mas também é recomendado que quando ele completasse aqueles 9 meses que ele deveria ter completado para o nascimento, realizar novamente. Mas, infelizmente, isso também foi o que a gente acabou percebendo que também não acontece, tá? Existe a legislação sobre o teste do pezinho hoje, ela começou em 92, ainda com a garantia pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles teriam direito ao acesso e gratuito pelo teste do pezinho. Avançou em 2001, em 6 de junho, quando o Ministério da Saúde do governo da FHC lançou o Plano Nacional de Triagem Neonatal, que perdura até hoje e que vem avançando ano a ano. Mas ela só complementava 2 doenças, que é a fenilcetonúria, a PKU, e o hipotireoidismo congênito, também citado pela Jéssica. A cada um ciclo de 3, 4 anos foi se avançando essas etapas até chegar em 2013, na fase 4, que contemplava essas 6 doenças. Mas ela não cobre todas, ela só cobre essas 6. E os pais que acabam tendo crianças identificadas no teste, nos particulares, fora as 6 doenças triadas pelo SUS, eles acabam tendo que, muitas vezes, entrar na justiça, e aí ocorre toda aquela burocracia e aquele atraso para conseguir ter ali um acesso ao tratamento e o acompanhamento que toda criança tem direito. Que toda criança tem direito, desde que identificada, caso tenha aquelas 6 doenças. Onde encontrar esse tratamento? A cartilha sobre doenças raras, lançada em 2014, ela é bem clara que cada estado deve existir o seu centro de tratamento e de referência para doenças raras, que, no caso, contempla os erros nasos do metabolismo. É uma realidade que existe aqui no Norte, no Nordeste? Não, infelizmente, somente as capitais, e não são em todos os estados, o Piauí mesmo, ele acaba não... Eu até já fui atrás, já pesquisei, mas não existe ali um centro em que meu filho teve alteração no teste do pezinho, então vou lá procurar. Cada doença, os pais eles acabam sendo direcionados para um centro, ou uma localização, e muitas vezes, e na maioria das vezes, em Teresina, nas capitais que são mais avançadas em saúde. E isso acaba também, já é registrado até mesmo na literatura, que atrasa, e isso faz com que aumente o número de casos, porque as regiões mais distantes dos grandes centros de cidade, eles acabam não tendo conhecimento sobre as doenças, sobre o teste, e, consequentemente, esse desconhecimento, ele favorece com que novos casos existem. Como que aumenta esses casos? São doenças genéticas, majoritariamente são doenças genéticas. E aí a gente entra no ponto do aconselhamento genético. Quando os pais que eu acabei entrevistando durante esse ano, nós fizemos ali uma investigação não somente laboratorial, pegando ali, analisando os exames, mas eu também entrevistei a parte sociodemográfica, então eu entrevistei de onde que eles são, a cidade de origem deles, tem ali aquela, já registrado na literatura, que a doença tem um alto índice, eles são consanguíneos, porque a gente sabe que casais consanguíneos, né, que ou seja, que têm laços familiares, acabam tendo ali uma porcentagem de 25% de estar realizando, de acontecer a doença. O aconselhamento genético, ele só é ofertado todas as crianças que realizam o teste do pezinho. No teste público, elas têm direito a um aconselhamento genético que se caracteriza por um profissional responsável, um geneticista, um enfermeiro, um médico com habilitação na área da genética, possa estar conversando com os pais, possa estar mostrando como é o tratamento daquela doença, como será a evolução daquela criança caso ela siga todo o tratamento, e como também será a evolução caso ela não siga aquele tratamento, deixar claro para eles o que pode acontecer caso eles tenham novos filhos, qual é a chance que eles têm ali que a gente chama de recorrência para um novo filho que possa ter a doença, deixando claro, em hipótese alguma, o médico, o conselheiro genético pode interferir nessa decisão, ele apenas tem que explanar e mostrar quais as possibilidades. Os pais ainda assim têm direito
a tentar um novo filho sem interferência do Estado, do médico. Inclusive, eu até conheci alguns pais, não na PAI, mas também sobre o teste do pezinho, em que eles tiveram um filho com anemia falciforme, o filho acabou desenvolvendo ali as crises de vasoclusão, os vasos eles acabam sendo entupidos pelas hemácias e, consequentemente, não chega oxigênio, e eles optaram por ter um novo filho. O novo filho também nasceu com essa alteração, mas a gente tem que respeitar essa decisão deles, né? A cartilha sobre doenças raras, ela garante que os pais eles têm esse direito e liberdade total sobre decidir sobre os seus filhos e futuros filhos, tá? Se algum responsável que teve o filho com alteração no teste do pezinho, na PAI, que eu acabei não entrevistando, ou que aconteceu até mesmo antes do início dessas entrevistas, que começaram ali em abril, pudesse manifestar aqui, ou se não quiser, também pode estar me procurando, para que a gente possa estar conversando, possa estar fomentando com novos dados. A gente sabe que não é divulgado, né? Essa live, pelo menos é a primeira na região que eu conheço, aqui na região de Parnaíba, que trata sobre esse tema. Até eu mesmo nem sabia que a PAI realizava o teste do pezinho até iniciar o meu TCC. Então, se algum pai estiver vendo ou futuramente ver essa live e quiser me contatar, ele pode me procurar pelo Instagram, que é @melojr42, para que eu possa estar ali elucidando sobre a doença. Foi um dos meus trabalhos que eu realizei, entrevistando esses pais, pegando a parte social, a parte laboratorial, a parte clínica, se a criança estava ali ingerindo um medicamento, se a mãe ingeriu algum medicamento na gestação. Eu verifiquei a parte genética dos pais, então eles tinham ali doenças na família que pudessem ter ali um espectro clínico parecido com o daquela alteração. Também expliquei para eles, como já relataram anteriormente, que não é o fim do mundo, tanto que a maioria dos pais que eu entrevistei, metade deles acabou tendo descartada a hipótese de que o filho iria manter a alteração, porque é comum haver esses falsos positivos, que é quando no exame dá uma alteração e que daí a pensar que a criança tem a doença, mas na verdade só é ali um descompasso metabólico, porque a gente tem que entender também que a criança estava ali na barriga da mãe, simplesmente só se alimentando, e que de um dia para o outro o corpo dela teve que começar a trabalhar. E o corpo dela ainda está tentando entender como funciona esse mecanismo, por isso que até se pede esses 2, 3 dias para poder se iniciar a coleta, que é para o corpo dela poder se normalizar. E sobre o que a Jéssica falou do teste ampliado, eu tenho aqui 2 informações. A DG6PD, que é a deficiência de G6PD, ela foi recusada em 2018 para poder entrar na oferta do SUS. E a toxoplasmose, se eu não estou enganado, ela foi aceita em 2019 para ser adentrada no teste do pezinho público, mas ainda não há uma previsão que a gente possa estar realizando nos laboratórios. Tá? Então, como eu falei, era bem breve, foi essa a minha apresentação. Agradeço desde já, reafirmo aqui o meu agradecimento à PAI pela confiança de eu ter realizado a pesquisa. Agradeço aos pais que aceitaram com que eu conversasse com eles e que confiaram em mim ali o resultado do filho deles em mãos para estar realizando essa pesquisa. Tá? Agradeço também à PAI pelo convite. Muito obrigada, então, Lenilson. E eu aproveito para agradecer a parceria, lembrando que estamos honrados em ter contribuído com a sua pesquisa e desejamos sucesso na apresentação da sua pesquisa e na sua graduação. Agora nós vamos... Queria dar uma notícia aqui. Em primeira mão, eu acabei recebendo a notícia de que o artigo foi aprovado para publicação no meio científico, e que eu realizei o estudo na PAI essa semana, mas eu ainda não tenho previsão de quando eles vão divulgar para a população. Porque existe toda ali uma burocracia, existe ali toda uma burocracia do trabalho. Foi bem trabalhoso, né? Passei ali, acho que 2 semanas coletando na PAI, só de registro antigo, de caderno ali guardado, lendo, depois tendo que entrevistar os pais para as alterações, mas vale a pena. Parabéns.
Então, vamos às perguntas. Tem uma pergunta aqui para você, Jéssica. A Fátima está perguntando. Acompanhei um bebê para fazer o teste do pezinho, no qual ele foi furado várias vezes e não conseguiram. No fim, a moça pegou uma veia na mãozinha dele e fez o teste. Isto é certo? Não tem problema, né? Então, como eu falei no decorrer da apresentação, o teste do pezinho, ele é dito como teste do pezinho por conta da escolha do calcanhar, né? Que é um ambiente super vascularizado ali, irrigado por veias que podem nos fornecer uma quantidade, uma obtenção maior e mais rápida e mais fácil de sangue. Então, por isso que ficou essa nomenclatura do teste do pezinho. No entanto, o mesmo sangue que circula no pé, circula também nas nossas veias, circula na mãozinha, circula aqui no antebraço. Então, não tem problema caso a criança ela não consiga ofertar esse suporte sanguíneo através ali da lanceta, furadinha no calcanhar, através de via venosa, né? Através da coleta de veias do dorso da mão ou daqui do antebraço. Não tem problema não, desde que seja suficiente para preencher de forma adequada o papel filtro que vai ser encaminhado para o ambiente laboratorial. Exatamente, muito obrigada. Temos outra pergunta para você, Jéssica. A síndrome de Down é diagnosticada, pelo teste do pezinho? Isso é a Sandra que está perguntando. Não é diagnosticada pelo teste do pezinho, tá? A síndrome de Down, ela é uma trissomia do cromossomo 21 e ela pode ser diagnosticada ainda quando o feto está no processo de gestação, ainda na barriga da mãe. Então, a gente tem alguns testes que podem ser realizados, se eu não me engano, tem a translucência nucal, que pode ser um indicativo de síndrome de Down, mas também pode ser feita a amniocentese para coleta do material e verificação. Depois que esse bebê nasce, a gente pode também fazer um estudo do cariótipo dele para verificar essa trissomia do 21. Mas o teste do pezinho, ele não faz o diagnóstico da síndrome de Down, não. Muitíssimo obrigada. Lenilson, tem uma pergunta para você. A Cessa está lhe perguntando quais são as doenças que são diagnosticadas no teste do pezinho. Tá. Existe o do SUS, que atualmente contempla fenilcetonúria, hemoglobinopatias, que contempla a doença falciforme, fibrose cística, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita e mais alguma, Jéssica? Anemia falciforme. Anemia falciforme, que está dentro das hemoglobinopatias. Uhum. Nossa, qual mais? São 6. Acho que você falou 6, não? Acho que sim. 6, né? Isso do SUS, tá? E existe os particulares. Cada laboratório oferta o seu particular. Então, o mesmo particular que um pai levar o filho, por exemplo, na APAE de Parnaíba, não vai ser o mesmo particular que ele realizará lá em Teresina, caso o filho dele nasça lá, a não ser que tenha convênio com o mesmo laboratório. Mas, então, o fato de eu fazer o completo ou plus na APAE, não necessariamente eu vou estar testando o filho com o mesmo completo ou plus de uma outra instituição. Tá? Os pais eles acabam falando, eu fiz o completo, o plus, mas espera, o completo de onde? O completo, a que ponto de completo? Então, realmente, essa falta de educação que acabou tendo de informações tão básicas, não só na nossa região. Quando eu acabei estudando a região de Parnaíba sobre a realidade, eu percebi que os mesmos problemas que eu encontrei também eram citados na literatura sobre essas deficiências. Então, a gente vê que é necessário ali uma educação ainda de base, desde do pré-natal, ainda da conversa do pediatra com os pais. E não somente quando a mãe e o pai estão saindo com o filho nos braços da saída da maternidade. E aí, Lenilson tocou num ponto muito importante, porque é de primordial importância a observação tanto da família
quanto do médico que acompanha esse bebê, das sintomatologias que ele apresenta, principalmente nos primeiros dias e meses de vida, né? Porque assim, você fez o teste do pezinho, ele veio com a triagem ok, e aí ele começou a apresentar alguns sintomas. Então, é importante que se fique de olho nesse tipo de sintomatologia apresentada, porque é através dela que até o próprio profissional médico pode indicar a realização de exames específicos contidos dentro dessa gama que o teste do pezinho contempla. Tá? Respondendo ainda a pergunta de que doenças são realizadas, o da APAE ele também contempla a galactosemia, que inclusive foi um caso que acabou não entrando no meu estudo por dados insuficientes, e que eu conhecia a história, mas em que não existia o registro ali físico nos dados da APAE, para que eu pudesse estar colocando nos meus estudos, que os pais realizaram o teste do pezinho pelo SUS, entretanto, a criancinha era uma menina do sexo feminino, ela acabou tendo suspeita e sendo internada com galactosemia. Não é coberta pelo SUS, mas é ofertado pela PAI. Então, foi feita a coleta lá na PAI, lá no hospital, no EDA, perdão, mas infelizmente a criança ela veio a óbito justamente porque o avançar da doença é muito rápido. São doenças graves, todas elas são doenças graves e que por isso é necessário a colheita o mais rápido possível. Então, quando se diz que pode ser coletado até 28 dias, não quer dizer que eu vou esperar o 27º, 28º dia para coletar. Significa dizer que o quanto mais rápido eu devo ir realizar o exame do meu filho, e que o fato de eu demorar um dia a mais, se caso ele tiver a doença, pode ser uma agravante. Mas e a gente entra em outra situação de que os pais, eles portam o gene da doença, mas eles não manifestam a doença. Então, eles acham que por eles não terem nada e na família deles não ter nenhum caso, isso não necessariamente significa dizer que o filho deles vai ter aquela alteração. Como eu falei, a consanguinidade, ela acaba interferindo muito. Ali o risco de 25%, ou seja, a cada 4 filhos, um deles nascer com a doença. Então, a gente entra aí também nesse processo de realmente de conscientização e educação para a população. Exatamente. Tem uma outra pergunta que Sandra fez. Se é um direito da criança, não é uma contravenção o governo não oferecer o teste ampliado? O direito da criança, o teste básico, né? É esse o direito de todas as crianças que nascem aqui no país. No entanto, existe uma luta, sim, de pressão, né, a favor de políticas públicas que possam fornecer essa versão ampliada, que foi o que eu comentei no meu penúltimo slide. Então, existem sim movimentações de pressão pública que exigem que, ao invés dessa versão básica, a versão ampliada para o teste do pezinho é que seja fornecida pelo SUS. Né? A gente sabe que isso envolve questões políticas, envolve questões financeiras, infelizmente, não só com o teste do pezinho, mas com diversas outras triagens, neonatais e não neonatais, a gente tem essa enfrentabilidade com relação ao fornecimento de testes que possam oferecer à população brasileira um potencial de vida, uma qualidade de vida melhor e mais adequada, se essas doenças elas fossem diagnosticadas no seu início, né? E não no período intercorrente da apresentação dessa sintomatologia. Também a gente acaba de citar um adendo que a resolução ainda de 92, quando foi lançado o Estatuto, de 2001, quando houve o lançamento do Plano Nacional, e de 2014, no Doenças Raras, elas relatam o seguinte: todas as crianças identificadas pelo teste do público, elas têm direito desde acompanhamento até o fim da vida. Então, o governo ele acaba reduzindo o número de doenças que podem ser testadas para que ele possa estar albergando tudo isso que a lei preconiza. Então, se forem muitas doenças, como a Jéssica falou, são até 40 doenças, dependendo do laboratório que você acaba realizando. Então, acabar oferecendo o diagnóstico, mas acabar não oferecendo o tratamento, é claro, se oferecesse pelo menos o diagnóstico, os pais já poderiam ali buscar por vias próprias um tratamento. Mas, como a própria lei ela fala que o governo ele é obrigado, em que a partir do momento em que uma doença é colocada no teste público, o governo ele tem aquela obrigação de seguir com ela, isso teria um impacto muito alto. Quando a gente fala de 40 doenças que são extremamente raras, consequentemente, o medicamento também são extremamente caros,
e a gente sabe que o governo ele pensa monetariamente, né, e não socialmente, né? Infelizmente, é um dos problemas que a gente tem. No público, eu acho que até cabe aqui um adendo, que é realizado ainda em Brasília, Brasília não, perdão, no Distrito Federal, a Secretaria Estadual de Saúde ela acaba ofertando esses 40 exames, por duas tecnologias que são extremamente caras, mas que não são tão acessíveis nos demais estados, como eu falei aqui no Piauí. A gente não avançou, a gente estagnou no plano que foi colocado para ele a chegar, que foi na fase 4 de oferecer as 6 doenças, mas ele também não avançou e não permitiu ali uma melhor qualidade de vida para os piauienses. Tanto que só existe um lugar aqui no Piauí que está realizando o teste do pezinho, que é o LACEN, em Teresina, o mesmo que está realizando, que ficou agora em voga durante a pandemia, por estar realizando o RT-PCR, mas que ao mesmo tempo hoje ele está sobrecarregado. Ele era o único centro de todo o estado que realizava o teste, de repente se viu sobrecarregado com a enorme demanda de RT-PCR que ele teve que realizar. Inclusive, em Parnaíba está tendo lista de espera para os pais estarem realizando o teste do pezinho pelo público. Então, a gente chega aí nesse problema de impasse de que seriam necessários mais centros que pudessem estar realizando esse teste. Até mesmo porque o sul do Piauí é muito longe para somente um laboratório localizado no norte do estado estar tomando conta daquela demanda do sul. Muito obrigado. Então, eu convido agora você, Jéssica, você, Lenilson, para as considerações finais. Vamos começar por você, Jéssica. Não, era isso, gente, que a gente queria passar. O Lenilson, através da pesquisa dele, e parabenizo o Lenilson pela pesquisa, uma pesquisa muito importante. Inclusive, quando a gente fala desde o processo de elucidação dessa população, dessa mãe, desse pai, dessa família, com relação à importância do teste, com relação também ao fornecimento de informações super importantes para a sociedade, para esses órgãos de saúde pública, para eles verificarem como que acontece no estado ou naquela localidade essa triagem, né, para inclusive o fornecimento de investimento financeiro nessa questão. E aí, isso, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, eu acredito que tanto eu quanto o Lenilson estamos disponíveis para tirá-las, né? Como eu falei com o pessoal da organização quando eu recebi o convite, nosso conhecimento gerado na academia, na graduação, no mestrado, no doutorado, ele não deve ficar só para a gente, ele tem que ser compartilhado com a sociedade. Esse é o nosso papel social enquanto profissionais da área da saúde, e eu espero ter compartilhado um pouquinho desse conhecimento com vocês. Viu? É só deixar o meu muito obrigada, realmente. Nós que agradecemos. Você tem alguma consideração final, Lenilson? Sim, primeiro, reforçar o pedido de agradecimento pelo convite, que os pais não deixem de fazer o teste do pezinho, porque eu também verifiquei isso na minha pesquisa, que os pais eles deixaram de fazer o teste do pezinho, ou que conheciam alguém que não fez no filho. Se encontrarem, porventura, um outro estudante realizando essa pesquisa, que apoiem e que acreditem naquela pesquisa, porque sem dados a gente não consegue chegar para o governo e mostrar para ele, a gente tem um problema aqui, vamos tentar solucionar, porque não adianta só chegar lá, bater na prefeitura, na Secretaria do Estado, para o governador, para o presidente, e dizer que tem um problema ali. E você acabar não mostrando para ele como é aquele problema, qual é o foco daquele problema e a maneira de que você possa ali estar solucionando, tá? Só reforçando, se tiver algum pai que teve um filho com alteração no teste do pezinho, que tenha sido realizado na PAI, se for pelo público, eu não tenho autorização para estar realizando entrevista, porque as pesquisas no Brasil, quando é realizada com seres humanos, elas necessitam ali de uma aprovação no comitê de ética por alguma universidade, e o comitê de ética, meu projeto, ele somente contempla crianças que foram testadas na PAI. Eu sei que quando eu começo a falar, eu também não paro mais. Eu queria pedir desculpa desde já. Mas é isso. Não esqueçam, né? Também na reconvocação, se forem reconvocados, vão o mais rápido possível. Né? A Annelise, acho que ela sabe do que eu estou falando, que a gente teve alguns problemas com os pais que, alteração, e não esboçaram ali nenhuma reação de ter interesse em estar indo realizar a recoleta. Tá? Obrigado, boa noite. Nós que agradecemos.
Então, eu informo a vocês que nós, na APAE, a gente realiza o teste do pezinho, eu que sou a responsável pela coleta. O teste é realizado mediante um agendamento prévio, até mesmo porque veio essa pandemia, atrapalhou vários processos. E também o nosso laboratório não é aqui em Parnaíba, né, como já foi citado aí várias vezes pelo Lenilson. Aqui no Piauí é bem difícil, o nosso laboratório ele fica em Salvador. Então eu tiro geralmente a terça e a quarta para fazer coletas, porque eu sempre tenho que enviar um dia após. Eu espero a secagem normal do papel filtro e envio logo via Sedex para Salvador, porque a gente sabe quanto mais rápido o resultado vier, melhor para essas crianças. O meu número para fazer o agendamento é o 999925259, ou vocês podem me procurar diretamente na APAE, de segunda a sexta, todas as manhãs, terça, quarta e quinta no horário da tarde. E nós estamos encerrando agora a nossa live. O nosso muito obrigado aos nossos participantes, Jéssica, Lenilson, os nossos amigos colaboradores, intérpretes, Mônica e Joel, e a primeira gerência regional de educação. Em nome da APAE, a gente agradece e convidamos todos os participantes a conhecerem o nosso trabalho por meio das nossas redes sociais, que foram disponibilizadas aqui. APAE, 50 anos, juntos somos mais fortes. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.